Terceiro ano, mediação tecnológica, voltamos depois de uma aula sobre heranças sexuais. Vocês ficaram sabendo aí o porquê de certas características afetarem mais homens, certas características afetarem mais mulher, né? A questão, por exemplo, lá da calvície, né? Se você for prestar atenção, é mais raro em mulheres, né? E mais comum em homens. Então isso vai por quê? Porque dependendo do sexo, essa característica vai se expressar. No caso, o homem, por ele produzir mais testosterona, ele está ligado a isso, né? Ele acaba, alguns homens que têm essa genética, que têm um gene para calvície, eles vão acabar desenvolvendo com mais facilidade, né? Já mulheres não têm essa mesma frequência. Por isso que diz, herança influenciada, vai depender se é homem ou se é mulher, vai ser influenciada pelo sexo. No caso, as heranças restritas ao sexo é sempre só em homens. Só homem tem essa característica, tá? Não precisa necessariamente ser uma doença ou uma deficiência, mas é uma característica genética, tá? Vale a gente ressaltar que dentro da genética, a gente tem a gente chama de características. Nem sempre a gente está se tratando de doença ou de deficiência. Uma deficiência pode ser uma característica genética, a gente pode tratar ela assim. Entendeu? Então, restritas ao sexo, só homens. Características restritas ao sexo, só homens vão expressar, porque vão ocorrer no cromossomo Y. Já as heranças ligadas ao sexo, mulheres vão ser afetadas, podem ser afetadas, mas só quando elas vierem em homozigose, geralmente. A não ser que a característica seja dominante. Mas, geralmente, heranças ligadas ao sexo, elas vão afetar mais frequentemente homens, por mais que essa característica, esse gene esteja presente no cromossomo X. Lembra lá? Se ele vir numa região não homóloga ao cromossomo Y, ele vai se expressar, mesmo ele sendo recessivo. Por que eu falo isso? Porque a gente conceitua que uma característica recessiva, ela só vai acontecer quando o gene vir azinho de pai e azinho de mãe. É só assim que uma característica vai ter força, uma característica recessiva vai ter força para se expressar, né? Mas, né, se você herdou azinho de um e azinho de outro, então essa dupla é totalmente recessiva, ela é homozigota, então essa característica vai se expressar. Porém, na herança ligada ao sexo, não. Basta um azinho no cromossomo da mãe, numa região não homóloga. Por mais que ele seja recessivo, por ele não ter ninguém para dominar ele, porque ele fica numa região que não tem um par para ele, ele vai se expressar, mesmo ele sendo recessivo. Tá bom? Então, entende essa dinâmica e você mata a charada da questão das heranças sexuais. E agora, continuando, põe na tela, nós vamos para a aula de 10.1, aula 10, né? Na aula 10, nós vamos abordar o quê? Nós vamos abordar genética moderna, né? Tudo isso que a gente já falou até agora, a questão de homozigose, heterozigose, recessividade, dominância, heranças genéticas, restrita ao sexo, ligada ao sexo, enfim. Tudo isso parte o quê? De um estudo sobre genética, pessoal. E claro, esses estudos começaram há muito tempo atrás, né? Vamos dizer ali que, principalmente envolvendo hereditariedade, começou lá com Mendel, né? E hoje esses estudos vêm sendo aprimorados, né? Novos estudos são feitos, mas sempre tendo como importante aqueles estudos primordiais, primitivos, aliás, que foram desenvolvidos lá na antiguidade. Claro que tem muita coisa que foi descartada, né, de alguns estudos que acabaram ali sendo invalidados e tal, mas tem alguns deles que, mesmo sendo num momento em que não tinha tanta tecnologia, esses estudos servem como base para o que a gente entende hoje como genética. Então, nós temos aqui nessa aula o contexto histórico, né? Alguns precursores da questão genética que foram muito importantes para informações que são usadas até hoje, né? E vamos dar uma falada sobre uns exemplos de experimentos que eles usavam para determinadas
para determinados achados, né, para comprovar algumas teorias que eles tinham. Inclusive, a gente tem uma situação aqui de uma mulher que ela teve uma descoberta muito importante, né, mas que ela, por questões até mesmo de preconceito, de exclusão, de hábitos da sociedade, ela não foi muito, como é que eu vou dizer, não foi muito festejada, né, porque foi um estudo que foi uma descoberta feita por uma mulher. Infelizmente, a mulher ela não tinha essa visibilidade, esse espaço, né, que hoje as mulheres já estão conquistando e com muita garra, com a graça de Deus, isso vai continuar. Mas, enfim, temos aqui, então, contexto histórico. Para toda história existe uma trajetória, né? Nós temos aí, dentro de um contexto histórico, algumas pessoas muito importantes para os estudos, não só da genética, mas alguns exemplos, né? Pessoas que já se foram e viveram em épocas de muito tempo atrás, mas que até hoje você sabe que essas pessoas são muito importantes. Fala uma aí para mim. Te dá aí uns 2 segundos. Pensou? Eu tenho certeza que Einstein, por exemplo, foi um cara que veio na tua mente, né? Nós conhecemos, por exemplo, Nikola Tesla, né, que é considerado um dos pais aí da questão da eletricidade, da transmissão sem fio. Nikola Tesla é um cara muito importante, pessoal, que ele começou a ser disseminado mais agora, já na segunda metade do século XX, entrando no século XXI, que começaram a dar mais ênfase para as histórias dele, né? Durante muito tempo ele foi muito subestimado, mas pesquisa sobre esse cara, Nikola Tesla, ele é um dos caras fundamentais para a era humana, né? Outro cara muito importante, Newton. Quando você estuda física, né, nós temos pessoas... Newton ele foi um dos caras aí da física, explicou algumas coisas que até hoje a gente tem como base os princípios de Newton, né, as leis de Newton, os estudos, enfim, inércia, enfim, as leis de Newton lá. Nós temos aí outras pessoas, falam aí para mim. Nós temos aí Oswaldo Cruz, né, que foi aí um dos caras da vacinação no Brasil. Enfim, quando a gente vai comparar modernidades, né, coisas que são modernas hoje, geralmente esses estudos foram iniciados há muito tempo atrás por pessoas que não tinham, diga-se de passagem, a mesma capacidade tecnológica que tem hoje disponível, né? Então, o que torna esses estudos ainda mais respeitados, passíveis de respeito mesmo, porque os caras fizeram numa época que não existia os microscópios que tem hoje, não existiam as centrífugas que tem hoje, né, as capacidades de raio-x que tem hoje, enfim. Então, a gente tem que tirar o chapéu e respeitar essa história dessas pessoas, por mais que elas não estejam mais aqui, tá bom? Então, nesse contexto histórico, primeiramente nós vamos falar desse cara aqui, que no caso da biologia, aí já trazendo para dentro da nossa seara aqui, é um dos caras mais importantes dentro da biologia, que é o Gregor Mendel, né? Ele é importante para quê? Para a história aqui, ó. Ele é importante para a história da genética. Esse cara ele foi muito importante para você entender o que eu falei, por exemplo, lá na aula passada, né, das heranças sexuais. Se não fosse os estudos de Mendel, não vou dizer que não teriam descoberto isso, mas a partir do que ele descobriu, foi se desenvolvendo, foram se aprimorando esses estudos. Quem sabe teriam demorado bem mais para chegar a essas conclusões. Tanto que Mendel, quando quando os estudos dele foram validados de fato, ele já não estava mais nem entre os vivos, ele já tinha partido, né? Ele viveu ali no final do século XIX, iniciando o XX, foi ali o auge das pesquisas dele. Ele fez um estudo, não foi muito apreciado na época, né? Não deram muita importância para os estudos dele, mas ficou ali registrado. Depois de tempos, né, já no século XX, outras pesquisas, pegando o estudo dele como base,
viram que o que ele falava era totalmente pertinente. Então, tanto que estipularam, dentro dos estudos dele, estipularam o que chamam de leis de Mendel. Olha que interessante, pessoal. O que o cara falava era tão certo que depois que ele morreu, pegaram os estudos dele e estipularam duas leis dentro da biologia, que são as leis de Mendel, dentro da genética, né? Então, o que o cara falou foi considerado como lei dentro daquele assunto. Você sabe, quando um assunto é tido assim como lei, é sinal que isso aqui é correto, isso aqui não se mexe. Isso aqui é uma afirmação corretíssima. Então, quem foi Gregor Mendel? Você vê ele com nessa fotinha aí com uma questão de um crucifixo, né, uma roupa de padre. Ele era um monge, né? Ele era um estudante de ciências da natureza, matemática. Vale lembrar, ele não era só de ciências naturais, biologia, essas coisas, não. Ele entendia de física, ele era muito fera. Então ele iniciou aí com a obra do frade, ele era um frade, né, na verdade, falei monge. Ele era um frade agostiniano, Gregor Johann Mendel. Seu trabalho em plantas de ervilha, publicado em 1866, olha isso, final do século XX ali, né, já nos últimos 50 anos, não é isso? Do século XIX, ele estava desenvolvendo o estudo dele, né? E era o auge ali da pesquisa dele, como eu falei ainda há pouco. Ele descreveu o que veio a ser reconhecido como herança mendeliana, que é a questão da herança, da hereditariedade, que é a propriedade que os organismos têm de transmitir informações fisiológicas, né, genéticas, para os seus descendentes. Desprezado em sua época, seu trabalho só foi compreendido no início do século XX, né? E hoje ainda é referência para todos os geneticistas. Então, você vê, ele não desfrutou dessa fama, né, de ser o cara da genética, mas o estudo dele é muito importante, e ele aí, através dos estudos com a ervilha, né, que ele desenvolveu, ele descobriu a questão de que existem genes, que ele chamava de fatores, que são responsáveis por características, né, de indivíduos. De você ter, que características são essas? Você ter o olho azul, você ter a pele branca, você ter a pele negra, você ter o cabelo preto, você ter o cabelo louro. Tudo que é natural no nosso organismo vem da nossa genética, tá? E Mendel, através dos estudos dele, descobriu sobre essas coisas, que tem genes que dominam o outro, né? Mesmo eles estando em dupla, tem sempre um que vai prevalecer sobre o outro. Esse outro só vai, que ele chamou de recessivo, esse que domina era o dominante. Esse que não domina, ele chamou de recessivo. Esse que é o recessivo, ele só vai prevalecer, ele só vai expressar a informação dele se ele tiver em dose dupla. É onde vem as leis de Mendel. Primeira lei de Mendel, lei dos fatores, da segregação dos fatores, né? Toda característica é formada por um par de fatores, que ele não sabia o que era, gene, a gente já viu ver depois, que se juntam para formar um indivíduo e que se separam na hora da formação dos gametas. A segunda lei dele disse que é o seguinte, que as características, elas não dependem uma da outra. Eu posso ser branco e ter olho azul, mas não significa que todo mundo que é branco tem olho azul. Tem gente que é branco e tem olho castanho, tem gente que é branco e tem olho verde. Não significa que todo negro, né, ele vai ser alto, né? Tem pessoas altas que são brancas, tem pessoas negras que são baixinhas, entendeu? Então, uma característica não depende da outra, que vem aí a ser o que preconiza a segunda lei de Mendel, que é a lei da segregação independente dos fatores, ou seja, uma característica não depende da outra. E esses conhecimentos, de tudo que a gente vê hoje sobre genética, sobre hereditariedade principalmente, vem de princípios de estudo desse cara, pessoal, que viveu numa época que não tinha praticamente aí nem um microscópio de alta potência, né? Não tinha mecanismo. O poder dele de conclusão dos estudos dele, de observação daquelas plantas, da ervilha que ele usou, isso chega a ser genial, né? O cara era um gênio e a gente deve muito ao Gregor Mendel. Quando você ouvir falar em Gregor Mendel, você pode tirar o chapéu que o cara merece todo o respeito, tá bom? Então, a redescoberta de Mendel, né? Como foi que aconteceu aí a questão de descobrirem a importância do estudo dele, né?
Hugo de Vries, Carl Correns e Eric von ocorreu por volta de 1900. Foi quando eles chegaram, né, à conclusão do estudo dele. Em 1915, os princípios básicos da genética mendeliana foram aplicados a uma grande variedade de organismos, mas notavelmente mosca Drosophila melanogaster, né, que foi assim como o Mendel usou a ervilha lá no início dos estudos dele, eles fizeram refizeram o estudo dele, só que usando outro tipo de organismo, uma mosca, né? A gente chama de mosca de laboratório, a mosca Drosophila melanogaster, né? E a partir daí, ó, essa mosquinha, eles conseguiram chegar a conclusões que o Mendel tinha chegado com as ervilhas. E eles compararam, cara, tudo que ele falou sobre as ervilhas, proporcionalmente trazendo para o organismo da mosca, tudo é válido, tudo acontece, né? E eles foram fazendo mais testes e foram confirmando, cara, tudo que ele falou é padrão, é regra, acontece do jeito que ele falou. E a partir dessas confirmações, dessas validações, estipularam, pegaram o estudo dele, dividiram ali, né, em algumas partes, estipularam o que a gente conhece como primeira lei e segunda lei de Mendel, tá bom? Nós temos também outros precursores. Mendel a gente considera Mendel o pai da genética, né? Mas teve também alguns outros colaboradores da genética moderna que foram tão relevantes quanto Mendel, né? Mas, claro, já em outras épocas, tá bom? Então vamos lá, põe na tela. Esse cara que você está vendo aí na imagem, ele era o quê? Ele é Thomas Han Morgan. Os colegas dele, juntamente, claro, com ele, desenvolveram um modelo mendeliano que foi completamente aceito, ou seja, ele pegou os estudos de Mendel, refez e chancelou. Pô, o cara tem moral mesmo, ele é doido mesmo e o cara mandou bem, deu bom, o estudo dele é top. Então, juntamente com o trabalho experimental, matemáticos desenvolveram o quadro estatístico da genética de populações, trazendo explicações genéticas para o estudo da evolução. Olha isso, pessoal. Então, Mendel foi o cara. Aí aqui vem ela, pessoal, que eu falei ainda há pouco, né? A Rosalind Franklin. Ela é mais conhecida por seu trabalho com imagens da difração de raios X do DNA, particularmente pela foto 51. Essa foto 51, pessoal, no universo acadêmico, geneticista, ela é tipo um marco, né? Porque enquanto ela trabalhava no King's College, em Londres, ela descobriu nada mais, nada menos, pessoal, do que a dupla hélice do DNA. Olha que top isso. Ela, sem querer, né, eu já pesquisei mais a fundo, se você quiser, você pesquisa sobre esse estudo dela. Ela, sem querer, ali trabalhando com a questão da difração de raio-x, ela, de repente, dentro daquelas imagens que ela estava produzindo ali de raio-x, ela avistou uma coisa que ela achou interessante, né? E ela foi pesquisar sobre aquilo, né, com outros profissionais também. E ela viu uma foto do que ela tinha feito de uma estrutura que sugeria algo que se duplicava, que se separava uma molécula da outra, algo que no futuro assim, no futuro daquela mesma época, né, mais à frente, serviu como base para James Watson e Francis Crick, que são muito famosos como Watson e Crick, tá bom? E Maurice Wilkins, que compartilharam o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 62. Ou seja, a partir da foto que essa mulher tirou de uma molécula de DNA, com aquela estrutura diferenciada, ela despertou nesses cientistas a vontade de pesquisar sobre a estrutura do DNA.
e descobriu-se que o DNA ele é uma dupla fita naquela época. O que a gente sabe hoje, basicamente, assim, já é básico para a gente hoje, eles não sabiam que o DNA já tinham as comprovações ali que nós, seres humanos, tínhamos uma receita química que era uma molécula chamada ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, né? Só que eles não conheciam muito ainda a estrutura, eles estavam naquele estudo. E com essa foto, ela meio que possibilitou esse estudo se concluir. Então, Watson sugeriu que seria ideal que Franklin, né, a cientista, fosse premiada com um prêmio Nobel de Química, juntamente, né, com Wilkins. Mas o Comitê Nobel não fez a indicação póstuma, ou seja, mesmo depois dela morta, eles sugeriram que ela fosse reconhecida como uma das colaboradoras, né, oficiais desse estudo. Mas o comitê não cedeu para ela. Então Franklin nunca soube, ela nunca soube que as fotos dela foram as principais provas para a teoria da dupla hélice do DNA, né? E quando se descobre, pessoal, que um DNA tem a dupla hélice, isso abriu um mundo de pesquisas para descobertas por exemplo, doenças, malformações, entender melhor como são codificadas as proteínas, enfim, foi uma descoberta muito importante, assim, você tem noção do que foi a descoberta sobre a estrutura do DNA. Veja bem, olha aqui para mim, você é fruto do seu DNA, né? O DNA ele tem a receita do seu organismo. Então, quando você descobre, né, quais são os códigos que estão dentro dessa receita, fica muito mais fácil você conseguir fazer alterações, você conseguir inibir alterações, né? Claro que isso, com o passar do tempo, com a genética se modernizando, logo no início não era permitido fazer isso. Mas hoje você tem uma previsibilidade muito maior sobre o que se pode acontecer, o que se pode desenvolver a partir da terapia gênica, por exemplo, né, que faz alterações em DNA, clonagem, enfim, possibilitou-se entender muita coisa. Por quê? Porque quando se descobre que o DNA ele é uma dupla fita, começa a se possibilitar o estudo da questão da existência de um RNA, a codificação proteica, né, a questão dos códons, dos exons, dos introns, que são regiões do nosso DNA que codificam ou que não codificam proteínas, né? A gente consegue perceber questões evolutivas que estavam inativas no nosso DNA. Percebeu qual que é a importância disso? Você estudar o DNA e, de repente, descobrir um gene que está causando uma determinada doença, um câncer, e você conseguir, de alguma forma, manipular isso, só foi percebido, só foi possibilitado essas descobertas que a gente vê hoje, quando se descobriu a estrutura do DNA. E agora, quando você, né, quem é mecânico, um exemplo, o mecânico ele só vai saber resolver o problema de um motor de um carro se ele conhecer o motor daquele carro. Se ele só abre o capô e olha, escuta o barulho, ele vai deduzir, ele vai conjecturar alguma coisa, mas ele não vai ter certeza porque ele não conhece, né? Quando ele sabe daquele motor, não. Ele vai escutar o barulho, ele vai deduzir com mais assertividade, ele vai em cima do problema. Mesma coisa é o DNA. Metaforicamente falando, né? Analogicamente falando, o DNA era como se fosse esse motor. A partir do momento que se descobriu a estrutura do DNA, muitas coisas puderam ser consertadas ou explicadas, porque tem coisas que não tem como se consertar, né? Como eu falei já de síndromes. Síndromes, elas vêm já no DNA da gente, não tem como a gente apagar aquilo ou curar, né? Eu falei, na última aula eu falei sobre a diferença entre síndromes e doenças. Doenças podem ser curadas, síndromes não. Você só tem que se adaptar e aprender a viver com ela, porque é um defeito que veio no DNA, tá? Mas essas questões dessas mutações mais severas, dessas alterações, tanto estruturais ou como numéricas, isso a gente vê mais para frente, tá bom? Então, volta aí para a nossa aula. Então aqui, pessoal, ó, a descoberta da estrutura do DNA
foi muito possibilitada por causa da Franklin, né? Então aqui, ó, só um exemplo. Nós temos o DNA, ele é uma dupla fita. Essa dupla fita, ela é formada por um grupo fosfórico, por um açúcar, né? Que no caso do DNA é a desoxirribose, tá? Desoxirribose. Se fosse no RNA, seria a ribose. Por isso que é RNA, ácido ribonucleico. Por isso que é DNA, ácido desoxirribonucleico, tá? Então temos aqui um grupo fosfórico, o açúcar, que é a desoxirribose no DNA, tá? E temos as bases nitrogenadas, que são timina, adenina, guanina e citosina, tá? Como ele é uma dupla fita, ó, perceba que aqui ele tem ela é tipo uma escada, né? Essas ligações é que vão ligar uma estrutura a outra, entendeu? Então, quando você tem aí, de um lado, a base nitrogenada adenina, vou apagar aqui para ficar melhor de explicar, tá? Quando você tem do lado a adenina, do outro você vai ter automaticamente timina, ó. Por quê? Porque a adenina só se liga com a timina e a timina vice-versa. Quando você tem de um lado a guanina, do outro lado você vai ter a base nitrogenada citosina. E é isso, e vice-versa, né? E é isso, pessoal, que faz com que o DNA se ligue em dupla hélice, que a gente fala, né? Por que é dupla hélice? Porque ele é girado, é tipo uma hélice, né? Ele tem um formato de hélice, o movimento que ele faz. Por isso, dupla hélice. No momento que eles descobrem que o DNA é uma dupla hélice, eles começam os estudos e percebem que esse DNA pode se separar, né? E quando ele se separa, entra em ação o RNA, que vai fabricar o RNA mensageiro, que vai chamar o RNA transportador, que vai fazer o RNA ribossômico, e aí se abre um leque de possibilidades, de descobertas, de como se formam proteínas, como se dá a formação dos aminoácidos, né? As trincas de base, que cada aminoácido ele vai codificar aliás, vários aminoácidos vão codificar uma proteína, né? Então, você consegue imaginar o leque que se abriu, né? Tudo por causa dessa grande mulher, pessoal. Um gênio, né? Mesmo sendo sem querer, mas se ela não tivesse desenvolvendo um estudo daquele nível, isso não teria sido permitido. Tá? Então, a descoberta da estrutura do DNA, no entanto, não trouxe imediatamente o conhecimento de como milhares de proteínas de um organismo estariam codificadas nas sequências de nucleotídeos do DNA. Como eu falei, né? Ela não trouxe de cara, mas isso já foi a porta que se abriu para que esses dois indivíduos aqui, ó, Watson e Crick, você vai ver muito, eles são Francis Henry Captain Crick e James Dewey Watson, mas você vai sempre ver falar neles com mais facilidade Watson ou Watson, né? Watson e Crick. Esta descoberta foi essencial para o surgimento, ó, da biologia molecular, que só foi alcançada no começo da década de 60 por Marshall Nirenberg e Herr Corona, que conseguiram decifrar o código genético. Então, a manipulação controlada do DNA, que veio ser a engenharia genética, pode alterar a hereditariedade e as características do organismo. Olha isso, pessoal, né? A gente conseguiu, a gente que eu digo enquanto humanidade, a gente conseguiu dar um passo muito gigantesco nas questões de melhoramento da vida do ser humano a partir do momento que se descobriu melhor sobre o DNA, que se fizeram descobertas mais aprofundadas sobre o DNA, que foi possibilitada lá pelaquela fotinha despretensiosa da Rosalind Franklin, né? Então, é interessante, pessoal, que a manipulação do DNA, né, a gente consegue aí, olha a importância. Atualmente nós temos aí me fugiu o nome da cientista agora, Sampaio,
acho que é Tatiane Sampaio, né, que teve essa descoberta da questão da proteína polilaminina, que foi descoberta, ela conseguiu reproduzir essa proteína, enfim. E a manipulação dessa proteína ela acaba chegando a ajudar, até mesmo em alguns casos está curando a questão da paraplegia, né, ou tetraplegia. A pessoa não sentia nada no corpo devido a uma lesão, né, na nuca, ali na região da cervical, e ela ficava paraplégica. E essa proteína, esse estudo envolvendo engenharia genética, biologia molecular, faz com que essa proteína seja reproduzida aí em alta escala e, graças a Deus, a gente vislumbra um futuro bem diferente para as pessoas que são acometidas aí de acidentes que levam à tetraplegia. Então, para você ver o quanto estudos como esse da biologia são importantes, essas descobertas, quanto esses precursores foram essenciais para os dias de hoje, né? Para melhora, para a qualidade de vida nos dias atuais. Tá bom? Vamos lá. Volta para a tela. É sempre bom fazer uma alusão a coisas boas, né? Existem muitos brasileiros, pessoal, que têm se destacado no campo da ciência. Né? Depois vocês pesquisem, que tem muita coisa interessante. Tá? Bom, sobre a questão do experimento. É importante a gente ter em mente, pessoal, que tudo que você vai fazer e que você vai, de alguma forma, disseminar aquilo como algo que você fez, principalmente quando é algo positivo, é essencial que você tenha feito o quê? Experimentos. Não adianta eu só chegar e falar que eu descobri um método que vai curar o câncer, né? Que também já existem aí artigos científicos que já têm expressando essas informações sobre cura de câncer, né? Metodologias que curam câncer. Mas isso exige o quê, pessoal? A própria polilaminina que eu acabei de falar, né? Ela já está estudando isso há um tempo. Os cientistas precisam, de alguma forma, mostrar resultados para começar a disseminar aquilo como algo que seja viável, que seja saudável para ser disseminado. Então, no caso aqui, ó, experimento. Também tem uma palavra que a gente fala assim, método. Geralmente o método ele está envolvido dentro do experimento. Porque o que os cientistas fazem, eles não fazem aleatório. Eles têm que seguir um protocolo, uma sequência de ações que vão validar esse estudo dele. Ele não pode fazer de qualquer jeito, com uma pessoa só e dizer que aquilo ali deu certo. Não, ele tem que fazer esse experimento com várias pessoas, com vários seres vivos, onde foi a questão da mosca drosófila que a gente falou lá, que é onde validaram o estudo do Mendel. Ele fez com ervilhas a primeira vez, né? Ele fez várias plantações, fizeram várias moscas. Quando a gente tem aqueles ratos de laboratório, né, que eram utilizados antigamente, em alguns estudos ainda se utiliza para ver como é que reage, né, determinados estudos, como é que vão reagir naquele indivíduo, por ele ser um mamífero, ele tem um organismo muito parecido com o do ser humano. Por isso que ratos são muito utilizados, porque eles têm uma fisiologia bem parecida, apesar de proporcionalmente diferentes, né, mas reações são similares. Por isso que determinados animais são escolhidos, não é ao acaso. Né? Entendeu? Então, tudo isso faz parte do que a gente chama de experimento. O experimento ele tem que ser altamente repetido, tem que ser rigoroso para que aquilo passe a ser aceitável, né? E discutir a questão das vacinas também foi assim, uma polêmica muito grande que deu na época da pandemia. Foi por quê? Porque eles começaram a criar vacinas, só que como estavam num caráter emergencial, né, até urgência, né, até de urgência, não se tinha o tempo para fazer todas as etapas de validação de uma vacina, porque levam anos aplicando teste-controle, grupos de risco, enfim, para saber como vai ser aquela reação, até dizer que aquela vacina é eficiente e eficaz. Né? No caso da pandemia, não, eles tiveram que acelerar esse processo e muitas vezes as vacinas foram testadas já aplicando na população, né, com poucos testes.
Então, o experimento ele se torna um elemento muito importante dentro do estudo desses indivíduos, tá bom? Então, vamos lá. Põe na tela. Procedimento importante também, como eu falei ainda agora, geralmente, todo procedimento de experimento, ele exige método, né? Método rigoroso, tá? Não é assim, testa nele aí, se der certo a gente divulga. Não é assim, não. Tem um protocolo, né, a ser seguido. Então aqui a gente tem aqui aqui a gente tem uma imagem de experimentos com ratos, né? Aqui é só um exemplo para a gente ver como alguns indivíduos, né, eram testados, eles aplicavam determinadas bactérias, né, nesse indivíduo. Isso aqui a gente chama de caldo, né? Caldo tem bactérias encapsuladas, tem vírus encapsulados. Eles aplicam, né, essas bactérias ou vírus, esses micro-organismos encapsulados, o rato morre. Quando eles fervem esse experimento, né, esse caldo, a linhagem encapsulada é morta pelo calor e o rato acaba sobrevivendo. Aqui já nessa, as linhagens vivas sem cápsula, elas são aplicadas e o rato morre. Bom, enfim, então vocês percebem que são feitos estudos, não é nada aleatório, né? E é claro, isso é muito mais, como é que eu vou dizer? Faz mais sentido testar em não humanos, né? Hoje em dia também já se levanta algumas polêmicas também sobre a questão de usar outros seres vivos, né, como ratos, até mesmo cachorros também são usados, enfim, são vários animais que podem ser usados. Existem aí tipo uma polêmica, às vezes, desses animais serem usados também. Mas a questão do experimento ele tem que ser feito em organismos que possam denotar similaridade com o que pode acontecer no organismo humano, entendeu? E através desses estudos, isso é muito importante. Aqui nós temos é repetitivo. Aqui nós temos duas proteínas, né? Aliás, dois vírus, no caso, aqui do tabaco mosaico vírus, TMV, né? O tipo A e o tipo B. Você percebe que eles promovem aqui, né? Claro que está de uma maneira didática, promovem aqui o cruzamento dessas duas proteínas, a mistura, né? Eles fazem o quê? A retirada aqui dessa camada de cada uma delas e depois misturam elas. Eles infectam a planta. Os vírus que se manifestam nessa planta depois que eles se reproduzem, né, eles vêm com a característica da proteína do RNA A. Então você vê a proteína, né, a proteína de RNA amarelo, ela não mandou na proteína de RNA azul. Portanto, nesse caso, o RNA A foi que codificou, ele que prevaleceu e aqui muito provavelmente ele fez uma espécie de reprogramação. Ele pegou as informações do RNA amarelo, né, da proteína amarela, e adaptou para a sobrevivência dele. Então, isso pode ser usado, por exemplo, nas questões de herbicidas, né, de alguns elementos que são permitidos serem usados na agricultura. Para quê? Para controle de pragas, né, para controlar insetos, a questão da entre-safra, melhorar o solo, matar fungos, enfim, fazer essa manutenção. Então vocês entendem a importância das descobertas desses precursores para a nossa genética moderna? Então, fica aqui a dica, vai dar uma pesquisada sobre essas pessoas que foram muito importantes para nós. Tá bom, pessoal? Espero que você tenha gostado. Foi uma aula bem falada, no sentido assim, de falar. Não teve muita prática na aula, foi mais a questão de vocês conhecerem a história do desenvolvimento da genética moderna. Tá bom? Daqui a pouco a gente vem para a nossa revisão e mais tarde, atividade. Vamos lá!